foram bons em contar histórias. Uma prova disso são as histórias indígenas que são passadas de pai para filho há milhares e milhares de anos. Com tanto jeito pra coisa, não é surpresa saber que autores indígenas estão fazendo sucesso na literatura brasileira. Um dos nomes mais importantes é o do escritor que escreve para jovens e crianças, Daniel Munduruku. Ele nasceu em Belém do Pará, na tribo Munduruku. O Daniel já ganhou vários prêmios no Brasil e no exterior. Em 2004, teve uma festa para ele na Feira do Livro de Bolonha, na Itália, que é a feira de livros infantis mais importante do mundo. Um dos livros mais bacanas do Daniel Munduruku é um que chama Meu Avô Apolinário, um mergulho no rio da minha memória. É um livro cheio de histórias indígenas e tem uma linguagem maneira, cheia de poesia. O Daniel tá sempre buscando um jeito novo de mostrar a cultura indígena pra galerinha da cidade. Então, ele criou o projeto Leve um Índio à sua escola, com atividades para alunos de todas as idades. O Daniel também abriu uma editora para editar livros indígenas. Cada vez tem mais escritores indígenas querendo mostrar a sua cara para o Brasil inteiro. A maioria das pessoas das cidades pensa que os índios brasileiros são todos iguais. Isso não é verdade. Existem mais de 170 línguas indígenas. Fora as que não são mais faladas. E as tribos têm costumes diferentes. Canções diferentes, danças diferentes. Costumes, comidas e, principalmente, histórias diferentes. Os índios ficam muito felizes quando conhecem os livros de outros índios. No mês passado aconteceu uma grande festa. O Encontro Nacional de Escritores e Ilustradores Indígenas. E tem um concurso para aparecer novos escritores. O concurso Tamoio de Texto de Escritores Indígenas, que acontece desde 2004. Tamoio era o nome dos índios no século XVI. Eles estavam sempre fugindo dos portugueses que chegaram e foram se apoderando de todas as terras. A palavra tamoio significa filhos da terra. E o concurso Tamoio é uma homenagem para os índios de antigamente e para os índios de hoje, que usam a escrita para tornarem a cultura dos povos indígenas cada vez mais conhecida. Meu pai, ele, para mim, e acho que para muita gente do meu povo, ele foi o maior contador de histórias que já existiu. Ele já é falecido. E eu tenho um livro chamado O Caçador de Histórias, que é uma homenagem a ele, né? E que todas as histórias fantásticas de aventuras e histórias de medo que ele contava tá nesse livro, né? E isso é um grande orgulho, né? Que eu pude fazer em homenagem ao meu pai. E quando chegava lá para as 3 horas da tarde, o que ele mais fazia é arranjar um tempo, né? Para ele contar histórias para a gente. E aí ele pegava um banquinho, sentava no meio do terreiro. Aí ele pegava uma flauta e começava a tocar. E aquilo chamava a atenção da gente, né? Porque a gente estava por ali brincando, rindo. E de repente a gente vê o papai e já sabia. A gente corria para lá também. E antes que ele chamasse as pessoas, ele não chamava ninguém. Ele apenas fazia isso e isso já era um chamado, né? Eu tinha um irmão caçula, menorzinho que eu. E aí ele sentava no colo do meu pai e aí ele tocava, né? Aí todo mundo vinha e se juntava, né? Ao redor dele e começava a ouvir. E aí como se fosse colocava um suspense, né? Como se fosse uma apresentação, alguma coisa assim. Ele respirava fundo lá e mergulhava nas histórias. É um portal de entrada, assim, para para um mundo mágico, né? Onde os animais fantásticos falam, né? Entre si. E nessas histórias, com certeza, a gente fica aprendendo as coisas. Porque fábulas, para a gente, é isso, né? Eu acho que para vocês também, né? Serve para a gente aprender, né? São lições de vida, né? Que a gente fica aprendendo.